E eu deixei aqui para vocês 3 passos, que era manter firme a sua fé no Senhor. Manter firme a fé no Senhor. E manter o amor entre os irmãos. E manter o amor entre os irmãos é algo que lembra comunhão. E nós só seremos fortalecidos se nós estivermos em comunhão. E eu quero lembrar esses 3 passos direitinho, porque isso é algo muito importante. Um era manter a fé, o outro é ser luz. Lembra que eu falei que nós temos que ser luz nessa terra? Se você não for luz nessa terra, não tem sentido a vida. Aliás, eu acho que ser luz de Jesus na terra é o grande sentido da nossa vida aqui. É por isso que nós estamos aqui. Uma vez me perguntaram, e eu perguntei, eu só soube responder, porque o meu pastor, que já está bem velhinho, um dia eu perguntei para ele, qual é o sentido da vida? E ele respondeu para mim assim, ó, amar e adorar a Deus. Esse é o sentido da vida. Se você não ama e não adora, você vive por viver. Você vai caminhando, simplesmente, você vai indo por um caminho que, sei lá. Então, ser luz nesse mundo é algo muito importante. E orar e confiar. Esses foram os 3 passos que eu passei como instrumento do Senhor para vocês, para que vocês não perdessem a esperança. Amém, queridos? Mas nós sabemos que não é fácil quando nós vivemos nesse mundo, né, cercado de tantas coisas, e nós precisamos ter uma vida equilibrada, uma vida centrada, uma vida onde aquela palavra, olha, eu surtei hoje, aquilo não existe, não pode existir na vida do crente. Do crente não, retira essa palavra, da vida do cristão, porque crente até o diabo é. Mas na vida do cristão, você precisa arriscar aquela palavra, eu vou surtar. Não, quem surta é quem não tem a sua esperança no Senhor. Então, entenda bem. Hoje nós vamos aprender a como viver uma vida equilibrada. E eu quero falar com vocês sobre reconhecer os desafios sem perder a fé. Lembra lá em Não Se Abalar? A esperança que não se abala é ter a nossa fé, permanecer firme. Agora, no equilíbrio, nós vamos começar a usar certas ferramentas importantes que vão nos trazer paz. E a primeira coisa que nós temos que fazer é reconhecer os desafios. Não é simplesmente deixar de lado. Não, eu não vou ver. Eu sou cristão, então eu não vou olhar nem para a cara dos meus desafios. Não, você tem que ver. Você tem que reconhecer os desafios sem perder a fé. Amém? A outra coisa é firmar na palavra de Deus para manter o equilíbrio. Às vezes falam-se assim, puxa, eu vou... Toma posse dessa palavra. Eu não gosto muito desse negócio. Tem muita gente que fala assim, não, tomei posse dessa palavra para mim. Não, tomar posse não. Você se apropriou da palavra de Deus. Você leu a sua Bíblia e você teve algo que você se apropriou. O que é se apropriar? Você pega a palavra e traz para o coração. Lembrando que coração é mente. Amém? Está fácil de entender? Então, é se apropriar da palavra de Deus. Quando eu me aproprio da palavra de Deus, eu estou firmado na sua palavra. E se eu estou firmado na palavra, eu consigo manter o equilíbrio. E a terceira coisa é viver uma vida realmente de prática e esperança no Senhor. Tá? Então, com base nisso, se eu fosse dar um título para essa mensagem hoje, eu diria para você assim, mantendo o equilíbrio em tempos difíceis. Quem aqui que está vivendo um tempo fácil? Nós sabemos que hoje as coisas estão... Hoje não. Já de tempos para cá nós estamos passando por momentos difíceis. Momentos que não têm sido fáceis, né? Eu mesmo, não quero dizer aqui por
para que tenha misericórdia de mim, mas não. Mas assim como eu sei que muitos devem estar passando por momentos assim de crise financeira até, onde você tem que administrar com muito cuidado toda a sua finança. E uma coisa que eu faço muito e eu peço sempre ao Senhor: Pai, me dá discernimento para eu poder gastar aquilo que realmente tem que ser gasto, para que eu cumpra fielmente aquilo que é uma ordem sua. Mas como foi falado hoje na palavra do dízimo aqui, que eu achei muito interessante, é fazer no amor. Porque a minha preocupação é o seguinte: quando chega o dia de eu entregar o meu dízimo, tá? Eu faço com alegria, porque a minha preocupação é o seguinte: olha, eu sei que quando eu faço isso, o Senhor vai abençoar todo o restante que fica comigo. Por isso que eu fico desesperado quando chega o dia de eu entregar o meu dízimo, a minha oferta, a minha primícia, porque eu sei que Ele é fiel para guardar. E com base nisso eu mantenho o equilíbrio, mesmo sabendo que as dificuldades estão aí, batendo a porta. Amém? Então, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que reconhecer. Eu tenho que reconhecer os desafios que estão vindo sobre a minha vida, sem perder a minha fé. O que significa que num mundo onde há corrupção, onde há injustiça, onde há guerra, é fácil, muito fácil a gente se desequilibrar. Pensa um pouquinho, talvez naqueles países que estão passando por situações de guerra, aquelas pessoas que estão vivendo não é fácil se desesperar numa condição dessa, perder o equilíbrio numa situação dessa. Sim, é muito fácil. Eu tenho contato com pastores da África e eles falam para mim que eles fazem cada culto, às vezes, de uma tal forma e sempre preocupados que a qualquer momento pode acontecer uma invasão, a qualquer momento pode acontecer algo querendo destruir toda a reunião que eles estão fazendo de adoração ao Senhor. Então, são situações que fazem com que a gente pode chegar a perder o equilíbrio, mas eles estão lá, levando a palavra de Deus, correndo risco de vida, mas eles estão lá. E muitas pessoas estão recebendo o Senhor Jesus, assim como hoje nós vimos aqui, o batismo. Porque o dia que tem o batismo da igreja é um dia, nossa, excepcional, não é, pastores? É uma alegria muito grande quando você vê pessoas se rendendo ao Senhor Jesus. Mas a Bíblia ela nos ensina que nós temos que ficar firme, permanecer firme na nossa fé, mesmo em meio ao caos. Você pode estar pensando aí, assim, que você não está vivendo a minha situação. Realmente, eu não estou vivendo a sua situação, mas eu tenho a minha. Não diminua a minha frente à sua, mas veja num todo que há uma saída. Há uma saída. Lá em Salmo 46:1, diz assim: Deus é o nosso refúgio e você tem que se apropriar dessa palavra. Você tem que fazer desse versículo uma verdade na tua vida, porque ele vai dizer assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente. Onde? Isso mesmo, na angústia. E ele continua, ele fala assim: portanto, não temeremos. Mas você, para isso ser uma verdade na tua vida e você poder viver o excepcional, o sensacional, o extraordinário de Deus, isso tem que fazer parte da sua vida. Esse versículo tão simples, ele tem que fazer parte da sua vida. Eu não temerei, eu não temerei. Posso estar morrendo de medo, mas eu não vou demonstrar. Se eu for demonstrar o medo, eu vou demonstrar para Deus: Senhor, a coisa está feia para o meu lado, está esquisito, mas eu não temerei, porque eu sei que o Senhor é aquele que me guarda, o Senhor é a minha fortaleza. Então são pequenas coisas que, se eu não fizer disso uma verdade na minha vida, não adianta você estar sentadinho aí, não adianta você fazer da palavra de Deus um amuleto onde você deixa a tua Bíblia aberta. Não, você precisa se apropriar da palavra. E quando eu olho isso, você fala assim: portanto não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no coração dos mares. Sabe? O segredo é não ignorar os problemas, mas confiar que Deus está acima deles. Entendido?
Se eu tenho esse tipo de pensamento, isso começa a trazer paz dentro do seu coração, começa a trazer ânimo, começa a te dar aquela condição de falar assim: não, eu vou vencer, eu sei em quem eu tenho crido, e eu vou sair dessa situação, não por força minha, mas porque o Senhor é aquele que vai me dar o escape. Permanecer na palavra de Deus, ficar firme na palavra de Deus, significa, é muito importante para a gente manter o equilíbrio. O equilíbrio, note bem, o equilíbrio, ele vem de onde nós estamos firmados. Se você está firmado na tua circunstância, nos problemas que você está vivendo, então, querido, vai cair. Vai cair. Porque quando essa é uma das razões de nós termos que manter o nosso equilíbrio, porque quando a coisa está muito ruim, sem querer, nós firmamos como se fosse a nossa rocha os nossos problemas. Por exemplo, você não consegue pensar em outra coisa a não ser resolver o teu problema? Sim ou não? Não consegue. Por quê? Onde está firmado? Onde você está firmado? No teu problema, na tua circunstância. Mas o que nós temos que entender é o seguinte: se nós estivermos firmados na palavra, aí é diferente. Por que é diferente? Mateus 7, 24. O que vai dizer a palavra de Deus? Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras, aqui. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como o homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, e veio o vento, e veio tudo, e ela ficou de pé. Se ela ficou de pé, agora, e na tua vida, e no seu problema, quem é a tua rocha? É Cristo. Se a tua rocha é Cristo, quando a nossa vida está baseada nele, e isso é para que nós venhamos entender que não é porque você é cristão, não é porque você professou a sua fé, que não vem os problemas sobre a tua vida. E olha, eu vou dizer para você, a maior parte dos problemas que vêm sobre a nossa vida, o culpado disso somos nós mesmos. Mas, graças a Deus que temos um Deus que está olhando tudo e sabe que nós não sabemos nem fazer pedido para Ele, né? A gente não sabe nem pedir, não é verdade? Então, e Ele tem misericórdia da gente, tá? Então, quando a nossa vida está baseada no Senhor, nós permanecemos firmes, não importa o que está acontecendo ao redor. É difícil? É difícil. Você está se baseando e está se fortalecendo numa palavra que veio do autor da vida, aquele que é autor e consumador da vida, aquele que não cai um fio de cabelo da tua cabeça, da barba, no caso do nosso irmão João ali, né? E do nosso pastor Aguinaldo, né? Mas que não seja da vontade dele. Que não seja da vontade dele. Ele é o Senhor da vida. Ele é o autor da vida. Então, eu tenho que viver uma vida de prática e esperança em Deus. Para eu viver uma vida de prática e esperança em Deus, eu preciso de coisinhas importantes que a serem feitas. Eu preciso orar constantemente. Filipenses 4, 6 e 7 vai dizer exatamente isso. Eu preciso orar constantemente. Isso, lembra quando eu ministrei aqui com vocês sobre a esperança que não se abala? Nós falamos de oração, não falamos? O Senhor, Ele quer o que conosco? O que Deus espera de nós? Qual a resposta que o Senhor espera de cada um de nós?
Ele quer que nós tenhamos intimidade com Ele. Ele quer que nós tenhamos relacionamento com Ele. Eu passei 4 anos no seminário, eu e os pastores, e o que mais nós ouvimos lá, e os alunos que agora estão fazendo seminário com a gente, o que você mais vai ouvir do 1º ao 4º ano é intimidade e relacionamento com Deus. É isso que Ele quer. É isso que Ele exige de você. Intimidade, relacionamento com Ele. E isso é exatamente o que você vai encontrar lá em Filipenses 4. Aqui, ó. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por meio da oração e da súplica, com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Então, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e os pensamentos de vocês em Cristo Jesus. Isso é uma verdade. Você está passando por momentos difíceis que estão tendendo a um desequilíbrio, você tem que se apropriar desses versículos e fazer disso uma verdade na tua vida, porque isso vai te trazer paz. Não duvide disso. Não importa o que você está passando, não duvide, mas faça disso uma verdade. Fale assim, não, eu vou ter paz, porque quem que não quer ter paz? Quem não quer ter paz? Todos nós queremos ter paz, todos nós queremos ter um momento de tranquilidade. E isso só vai acontecer quando você faz o quê? Quando você se apropria dessa palavra e começa a fazer disso verdade na tua vida, e você vai colocando na tua cabeça. A palavra de Deus tem que ser inculcada na cabeça da gente. É a mesma coisa com o filho. O filho é a mesma coisa. Desde pequenininho, você tem que fazer o quê? Instrua o seu filho no caminho por onde ele deve andar, e quando ele estiver mais velho, não se desviará. Está escrito, queridos. Então, essa palavra, ela tem que estar na cabeça da gente. Você tem que ser uma coisa inculcada, sabe? Tem que estar lá dentro. Você não pode perder isso. Para que você mantenha o equilíbrio. Para que você tenha uma vida equilibrada. Tá? Agora, a segunda coisa que nós precisamos ter: renovar a mente na palavra. Lá em Romanos 12, versículo 2, vai dizer algo fundamental. O apóstolo Paulo, ele diz algo assim fundamental nisso. Ele vai dizer assim, ó: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. O que quer dizer isso aí? Resumindo, olha, não se deixe levar pelas coisas que você está vendo acontecer aí fora. Não se deixe levar por modismo, não se deixe levar por situações que você está vendo que parece ser bacana. Vou fazer a mesma coisa. Não haja dessa forma, não se amolde àquilo que está acontecendo aí fora, porque você vai ter uma condição difícil. Eu ia dizer aqui, você vai se lascar, e é mesmo, você vai se lascar se você começar a se amoldar às condições do mundo. Por quê? Porque não é aquilo que o Senhor quer para a tua vida. O Senhor quer que você tenha uma vida ligadinha nele, porque Ele tem prazer em trazer a solução para você. Então, evite ser influenciado. Hoje a gente ouve muito desses negócios, né? Alguém vem e fala uma coisa, a gente já pega, é o tal daquele Ctrl-C, Ctrl-V, né? Nunca ficou tão famoso esse Ctrl-C, Ctrl-V. Para. O apóstolo Paulo está dizendo aqui, ó, para. Pense. Eu já falei para vocês, atenção, eu gosto muito de uma placa de trânsito, que eu acho que nem se vê, mas nem tem em todo lugar que vê, né? Quando você vai atravessar um lugar onde tem passagem de trem, né? Tem uma placa que tem um X assim, tem 3 coisas, né? Pare, olhe, escute. Tem gente que não está parando, nem olhando, nem escutando. E depois ainda vem falando assim, pô Deus, o que está acontecendo na minha vida? Pô, você não para, não olha, nem escuta, você está correndo um risco enorme de ser levado por uma circunstância grande que está vindo na tua direção. Então, Paulo está dizendo assim, quando ele está falando assim, olha, não se influencie, preste atenção, tenha uma mente renovada, olha as coisas que estão acontecendo à sua volta, escute.
Quando a gente escuta, nós escutamos um monte de besteira, mas de repente vem uma verdade. Mas o que tem que acontecer? Você tem que parar, você tem que ouvir, você tem que olhar. Então são coisas assim importantes. Andar em comunhão. Esse texto é muito bacana, porque lá em Hebreus 10, 25, andar em comunhão é uma coisa importante para você manter o equilíbrio. No meio da igreja, no meio do povo de Deus, é onde você consegue viver um pouquinho mais da realidade. E o autor de Hebreus, ele vai dizer assim, e não deixemos de nos reunir como igreja. Como igreja. Gente, vir aqui não é lugar para você ficar falando de futebol, tá? Não é lugar para você ficar falando de outras coisas. Aqui você tem que entrar aqui dentro, tá? E procurar um lugarzinho, sentar, orar ao Senhor e falar para Ele: Pai, obrigado porque eu estou aqui do lado de irmãos. Eu tô em comunhão. Porque a comunhão, ela te aproxima, ela te aquece. Todos falando da mesma coisa. Por que você acha que o Espírito Santo desceu daquela forma extraordinária quando eles estavam reunidos, que eles estavam discutindo o que os discípulos iam comer na janta? Ou que eles estavam falando: nossa, está demorando tanto a acontecer isso aí, será que vai vir mesmo? Eles ficaram como? Em oração. Se eles não tivessem ficado em oração, não ia descer Espírito Santo nenhum. Você crê nisso? Pode tratar de crer, porque é a pura verdade. Então, quando você vem na igreja, a comunhão com os irmãos significa o seguinte: desde o momento que você coloca o pé, não é aqui, desde o momento que você sai da tua casa, desde o momento que começa o domingo, você já tem que ter na sua cabecinha o seguinte: hoje é um dia de comunhão, hoje é um dia que eu vou adorar o Senhor, hoje é um dia que eu vou estar com meus irmãos. Hoje é o melhor dia da semana, porque ficar junto com os irmãos, pelo menos é o que eu sinto, eu estar junto aqui com vocês, para mim é uma alegria muito grande, porque há um amor recíproco, e esse amor, ele tem que ser entre todos. Uma vez perguntaram para Jesus, falaram assim: Senhor, como nós seremos reconhecidos? Acho que foi Pedro, não me lembro agora, mas falei assim: Senhor, como nós seremos reconhecidos? Porque ele estava preocupado, afinal de contas o mestre ia subir, e ele estava preocupado com aquilo. Olha, vocês vão ter que levar a minha palavra, vão ter que falar do evangelho, né, aos 4 cantos desse mundo todo. E o discípulo, muito preocupado, falou assim: mestre, mas como que nós seremos reconhecidos? E Jesus amorosamente respondeu para eles assim: pelo amor que vocês têm uns pelos outros. Por que às vezes é impossível mexer com o povo de Deus? Por que é impossível às vezes alguém querer lançar uma seta contra a tua vida? Porque o que não falta é seta sendo disparada contra a nossa vida, tá? Não queira você estar sentadinho aí e achar que não tem uma seta disparada em você, porque tem, sempre tem. Mas por que essas setas não nos atingem? Porque você é guardado pelo Espírito Santo, e ao mesmo tempo que você é guardado pelo Espírito Santo, há um amor entre nós tão grande, tão profundo, que faz com que toda a seta do maligno seja desviada da tua vida. Porque as pessoas vão olhar para você e falar assim: não, ali tem um homem de Deus, ali tem uma mulher de Deus, ali tem uma criança de Deus. Fala assim: olha, o que será que tem ali? Eu tenho inveja daquilo, eu quero acabar com aquilo, mas não consegue. Por que não consegue? Porque o amor entre nós, ele é tão grande, ele é tão intenso, que nada do inimigo vem a atingir. Nem a mim, nem a você que nos assiste. Mas esse amor, ele precisa ser cultivado. Por isso a importância de estarmos assim reunidos em igreja. Aí ele fala assim: não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns. Porque naquela época já tinha um povo lá que achava o seguinte: não precisa se reunir tanto. Segue um pouquinho, coloca um pouquinho para frente, olha que coisa interessante que ele vai dizer. Depois do 25.
Hebreus 10, 25, vamos seguindo aí, gente, 26. Aqui, ó. Por quê? Se nós pecarmos deliberadamente depois que recebemos o conhecimento da verdade, seguindo, já não resta sacrifício pelos pecados, mas apenas uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os adversários de Deus. O que significa isso? Não tenha raiva daquele que deseja o teu mal, porque ele não vai se ver com a tua ira, com a tua raiva, ele vai se ver com o próprio Deus. E isso aqui é motivo para você não ter raiva dos teus inimigos, mas ter misericórdia daquele que quer o teu mal. Ore por ele. Ore por ele. É difícil, gente. Vou falar para você, viu? Olha, eu já orei pelo inimigo, as primeiras orações, Senhor, abençoa esse cara em nome de Jesus. Depois de uma semana, 10 dias, eu já estava orando até com mais amor, gente. Estava até com misericórdia dele. As primeiras não foi fácil. Eu confesso, foi difícil. Só que depois foi mudando. Porque eu mudei? Não. Aliás, eu mudei. Mas como que eu mudei? Porque a própria ação do amor do Espírito Santo na minha vida foi me conduzindo a isso. Eu cheguei até a ter misericórdia dele. Falei, coitado. Falei assim, olha aí a situação dele, do infeliz. Olha aqui como é que eu estou. Olha ele preocupado com uma porção de coisa e eu estou bem. Então, ore pelos inimigos. Jesus, ele ensinou isso para nós. Ore pelos inimigos. E servir ao próximo. Né? Servir ao próximo é aquilo que já tinha falado lá naquela ministração. Agora, quando nós mantemos o equilíbrio, qual as duas partes importantes para se manter o equilíbrio? É justamente renovar a nossa mente e andar em comunhão. Esses dois acrescenta e traz o equilíbrio na tua vida, tá? Então, a gente entendeu o seguinte, o equilíbrio, ele não vem da ausência de problemas, tá? Não é porque você não tem problema, tá? Então está equilibrado. Não, não é isso, tá? Mas o equilíbrio, ele vem da confiança que você deposita no Senhor. Você deposita a confiança nele. Então, quando a sua confiança está no Senhor, você pode permanecer firme. Do contrário, não, tá? Do contrário, você começa a ser levado pelas tempestades da vida, por aquilo que está acontecendo na tua vida. Essa é a grande diferença. Então, como que a gente encontra na palavra de Deus algo que vai dizer exatamente isso? Lá em Isaías 26:3. Isaías 26:3, ele vai dizer assim, tu conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque confia em ti, Deus. Olha lá, tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme. Você tem um propósito. Você está passando por uma condição difícil, que está quase te tirando do prumo, né? Está quase te levando para um desequilíbrio, mas você está ali, você está firme, tá? Então, e o fato de você estar firme significa que você tem um propósito. Gente, temos que ter uma vida com propósito. Se a vida não for com propósito no Senhor, as coisas vão de mal a pior. Então, por isso que ele fala assim, está firme, porque ele confia em ti. Quem confia? Eu confio no Senhor. Você confia no Senhor. É isso. É assim que tem que ser. É dessa forma. Então, o nosso desafio, acho que o maior desafio que a gente tem é manter os nossos olhos fixos no Senhor. Se eu fosse falar para você assim, na esperança, como que eu tenho uma esperança que não se abala, baseado na palavra de Deus? Lembra de Pedro, no barco, no meio da tempestade? Jesus falou para eles assim, pega o barquinho aí, gente, atravessa aí, tá? Que eu já vou ter com vocês daqui a pouquinho. Aí eles saíram.
Todo mundo conhece essa história, não conhece? Todo mundo. Então, ó, veio o quê? O diabão lá, ó, o espeto lá, olhou lá e disse, estão sozinhos agora. Agora eu vou pegar. Mandou o quê? A tempestade. E o barco balançava de um lado para o outro, de um lado para o outro. E os discípulos começaram a ficar desesperados. E Jesus onde está? Jesus ficou lá do outro lado. Tá? E estava escuro ainda por cima. E todo aquele negócio. E eles começaram a ficar desesperados. De repente, viram alguém vindo na direção, andando sobre as águas. Quem era? Jesus. Primeiro eles se borraram inteiro. Mas depois que eles viram que era Jesus, Pedro, sempre Pedro. O que ele fez? Jesus falou assim, calma gente, sou eu que estou indo, estou chegando aí. Estava meio estranha a coisa, ele estava andando sobre as águas. Mas Pedro falou o quê? Se és tu, Senhor, peça para eu ir ter contigo. Quantas palavras Jesus falou para ele ir? Uma. Ele falou, venha. E o Pedro desceu e andou sobre as águas. Então, a esperança que não se abala é você ter os olhos fixos em Jesus. Ele estava olhando para Jesus. E agora, para eu manter o equilíbrio, não tire os olhos de Jesus. Esperança que não se abala. O meu olhar tem que estar fixo em Jesus. Para eu manter o equilíbrio, não vou tirar os olhos de Jesus. Pedro tirou e afundou. E Jesus teve que tirar ele. Então, isso é muito importante. E quando a gente tem essa consciência, tá? Quando a gente se apropria da palavra de Deus dessa forma, nós estamos entendendo que o nosso desafio é manter os olhos fixos no Senhor. Às vezes as coisas dão errado porque a gente desvia o nosso foco, a gente começa a olhar para o problema. E não é fácil, gente. Não é fácil, porque a gente tem uma tendência a olhar para o problema. Mas eu tenho que me condicionar a olhar para o Senhor. Porque quando eu faço isso, aí eu encontro o equilíbrio e a paz. Eu já passei por situações muito difíceis, gente. Muito difíceis, financeiramente, muito difíceis. A ponto de eu chegar e junto com a minha esposa chegar e a gente ajoelhar, orar, e eu chegar para Deus e falasse para Ele, Senhor, verdadeiramente eu não sei o que fazer. Tiraram tudo, eu não tenho mais nada, eu não sei o que fazer. Sabe o que eu ouvi do Senhor? Agora sim, agora eu posso fazer por você. Porque até hoje você estava fazendo pelas suas próprias forças. Agora eu vou te mostrar quem eu sou. E é isso que Ele quer fazer na sua vida. Vocês creem nisso? É isso que Ele quer fazer. Ele quer ter uma oportunidade de mostrar que Ele é Deus, que Ele é Senhor. Ele não é só Salvador, Ele é Senhor. E isso é o que nos faz ter equilíbrio e paz nos momentos mais difíceis, não importando o que está acontecendo à nossa volta. Não importa o que está acontecendo à volta. Agora, o versículo que eu abri lá em Atos 1:8, ele diz assim, olha, recebereis poder através do Espírito Santo de Deus. E eu quero dizer algo muito sério aqui, porque às vezes nós vemos certas coisas que a gente acha que só acontece porque está escrito na palavra de Deus, e é verdade, mas que jamais vai acontecer no mundo natural. E eu quero dizer para vocês o seguinte: lembra quando Pedro e João, eles estavam subindo até o templo para adorar o Senhor, e no caminho tinha um paralítico? Vocês lembram dessa passagem? Aí o que acontece? Ele estava pedindo esmola, e Pedro, ele para, estava ele junto com João, ele para, ele se abaixa até ele fala assim, olha, eu não tenho ouro e nem prata,
mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. E levantou e o homem pulou. Aí aconteceu ali um milagre. Então teve situações em que, eu não sei se foi nesse caso, esse homem que recebeu esse milagre na hora, ele tentou se prostrar diante de Pedro e João. Mas aconteceu, eles falaram assim, ele falou, não faça isso, não faça isso. Eu sou homem tanto quanto você é. Mas o milagre aconteceu. A palavra diz que a sombra de Pedro, por onde ele passava, a sombra dele curava. Por que então estas coisas não acontecem ou são difíceis de acontecer hoje? Sabe por quê? Pedro, ele disse assim, o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. E o milagre aconteceu. Nos falta autoridade, no nome de Jesus. Nos falta ter a certeza de que fala assim, olha, não sou eu, é o Senhor. Nos falta autoridade. Eles ficaram esperando lá naquele lugar reunidos, eles não ficaram dias esperando parados, sentados, olhando um para a cara do outro, não, eles ficaram em oração o tempo todo orando. Por isso o Espírito Santo desceu ali naquele lugar. O que acontece conosco é que nós sabemos que temos uma proteção do Espírito Santo, porque Jesus, ele disse, ele cumpriu aquilo que ele falou. Ele falou assim, eu vou enviar o Consolador. Mas acontece que nós não sabemos atuar e trabalhar junto do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque o nosso coração não está preparado. O nosso coração não está preparado para o poder. O nosso coração não está preparado para viver o melhor nessa terra e fazer com que milagres aconteçam. Nem todos, sabe? Então, por que acontece isso? Porque se for derramado um poder tão grande sobre todos, talvez muitos venham usar isso para um mal. Vocês estão me entendendo? Por isso que as coisas não acontecem, são difíceis de acontecerem. Enquanto eu não tiver no meu coração totalmente voltado ao Senhor, milagres não vão acontecer. E eu dei o exemplo de Pedro, porque ele fala exatamente, não se prostre diante de mim. Eu sou tão homem quanto você. Aquilo que aconteceu foi por intermédio de Jesus. Eu fui apenas um instrumento dele. Então levanta. Se aconteceu com ele, por que não acontece com a gente? Tem um versículo lá onde Jesus ele vai dizer assim, olha, vocês estão maravilhados com as coisas que eu estou fazendo, mas eu quero dizer para vocês que coisas maiores vocês ainda farão. Está escrito isso, está escrito. Jesus disse isso. Você procura lá nos evangelhos, você vai ver escrito isso. Ele fala, olha, vocês estão vendo, vocês estão maravilhados com as coisas que eu estou fazendo, com as coisas que o meu Pai está fazendo por meu intermédio, mas eu vou dizer que vocês podem também fazer coisas ainda maiores do que essa. Por que não acontece? Por que nós não conseguimos fazer? Ou acontece às vezes esporadicamente, por conta do nosso coração. Falta-nos autoridade, falta-nos humildade, para chegar e reconhecer, para chegar e falar assim, Senhor, eu quero poder fazer o bem, eu quero fazer o melhor, eu quero viver em comunhão, eu quero ter minha mente renovada, eu quero ter meu coração disposto. Diz que lá na África tem um pastor que ele fica 3 horas antes do culto orando, 3 horas orando. Às vezes a gente tem dificuldade para ficar 10 minutos orando. Ele fica 3 horas orando. Lá não tem piso assim, lá não tem ar-condicionado, lá é chão de terra, lá é tudo muito precário, mas a igreja é lotada. 3 horas orando. E quando ele entra, as pessoas já vão caindo no espírito de um lado e do outro. Eu fico maravilhado quando eu vejo aquilo, porque eu falo assim, Jesus, o que é isso? Eu falo assim, isso é ter autoridade, é ser humilde, é ter momento com Deus,
E todas essas pessoas caem, o culto não dura meia hora. Tamanha é a unção que tem naquele lugar. Mas por quê? É uma pessoa que está disposta, é uma pessoa que ora. Por isso que eu falo para vocês, gente, tira todos os dias, pelo menos 5 minutinhos de manhã, antes de você sair para trabalhar, naquele momento de intimidade com Deus, de relacionamento com Deus, para que você possa viver o extraordinário dele, para que você possa viver o melhor nessa terra, porque Ele não quer que você leve uma vida miserável, mas Ele quer que você tenha um coração puro. E nós só vamos ter um coração puro, nós só vamos ter autoridade para que aconteçam as coisas pelo meu intermédio, pelo seu intermédio, se o meu coração estiver voltado totalmente ao Senhor. Senão não adianta. Senão nós vamos continuar na mesma situação. Na mesma situação. Então, a nossa esperança em Deus é que nos traz a estabilidade, tá? Em meio às crises, os desafios, essa firmeza, ela não vem de circunstâncias, mas ela vem do Senhor. Só para a gente finalizar, lá em Hebreus 6,19, o autor ele diz assim: temos essa esperança como âncora da alma, firme e segura. Âncora. Temos essa esperança firme e segura como âncora da alma. Ela entra no santuário depois do véu. Sabe um navio? Um navio, quando ele solta aquela âncora dele, pode vir a tempestade, sabe? Olha, âncora é um negócio pesado, gente. Eu não sabia disso, mas eu pesquisei mais ou menos por cima. Tem âncoras que chegam a pesar 15 toneladas. Sabe? Quando eles soltam aquela âncora no mar, quando o navio solta aquela âncora, que ela bate lá no fundo, pode vir a tempestade que for, aquele navio ele não sai daquele lugar. E assim tem que ser a nossa alma. A nossa alma, ela tem que estar ancorada em Deus, firme ali em Deus, tá? O equilíbrio, ele vem da fé. Ele vem da fé, e não da sua visão natural, sabe, daquilo que você está vendo, não. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. Firme fundamento. Eu não vejo, mas eu espero. Eu não vejo, mas eu confio. Eu sei que ali tem um Deus que traz a paz, que me traz o equilíbrio. Muitas vezes a gente nas dificuldades nos fazem perder o senso de direção. E perder o senso de direção é algo que eu até falei com o pessoal aqui, com os irmãos que estão no seminário. Eu falei um pouquinho de um homem chamado Martinho Lutero, que viveu numa época, no fim da Idade Média, onde não havia perspectiva, não havia esperança, não havia nada. Os homens, as mulheres, as crianças que viveram naquela época da Idade Média, por volta de 1500, finalzinho da Idade Média, eles eram tão atormentados que todos eles tinham medo da morte. Não pela morte em si, mas o que aconteceria com eles depois que eles morressem. Eles morriam de medo do juízo. E aquilo era algo que atormentava e trazia um desequilíbrio muito grande em todas as pessoas. E de repente, encontra-se na palavra de Deus, lá em Abacuque 2:4, o justo viverá pela fé. É isso que nós temos que fazer, sabe? É você tomar posse, olha eu falando tomar posse, é você se apropriar dessa palavra e falar assim: não, eu vou viver por fé, porque eu sei que o Senhor me justificou. Eu não sou justo, mas o Senhor me justificou. A esperança que não se abala nos ajuda a nos impulsionar e perseverar, sabe? Então, lá em Tiago 1:12,
vai dizer assim, ó: bem-aventurado o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Gente, isso daqui, ó, significa o seguinte: o equilíbrio espiritual não significa a ausência de problemas, mas a certeza de que você precisa ter de que há algo maravilhoso já reservado para você. E isso começa nesse mundo. Você vai viver o melhor já nesta terra, com vistas à Sião celestial. Tá? Então, mantenha a capacidade, mantenha a firmeza, tá? Porque você sabe, você tem que entender que Deus é fiel. Deus é fiel e a promessa dele vai se cumprir. Pode ter certeza disso. Vamos ficar firmes em Cristo. Vamos ficar com os nossos olhos bem focados nele. E eu quero, nessa hora, pedir para que você se levante, porque eu quero declarar e profetizar sobre a vida de cada um aqui, de você que está aí agora nos assistindo. Eu quero profetizar na vida de vocês, que Deus vai fortalecer vocês de uma forma tão grande, tão extraordinária, que vai trazer um equilíbrio, uma paz, independente das circunstâncias que você está vivendo, porque é o Senhor, e Ele faz isso porque Ele te ama. Amém? Saia daqui hoje na certeza de que você é uma pessoa equilibrada, porque você é do Senhor. Amém? Glória a Deus. Essas palmas são para o Senhor. Obrigado, meu Pai. Obrigado pelo amor que o Senhor tem por nós. Obrigado, Senhor, por todo este povo que está aqui hoje. Obrigado, Senhor, por aqueles que estão nos assistindo e que estar firme na Tua palavra, Senhor, venha sobre cada um de nós, trazendo a paz, o equilíbrio, a segurança e a certeza de que em Ti somos mais que vencedores. Amém?